Boa tarde a todos. Agradecidos pelo muito que recebemos e confiantes por dias melhores, façamos a nossa prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, no capítulo Honra teu pai e a tua mãe, o item Quem é minha mãe e quem são meus irmãos. E vieram a casa, e concorreu de novo tanta gente que nem mesmo podiam tomar o alimento. E quando isto ouviram os seus, saíram para o prender, porque diziam, ele está furioso. E chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora o mandaram chamar. E estava sentado à roda de um crescido número de gente, e lhe disseram, olha que tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora. E ele respondeu dizendo, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, lhes disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Dos Evangelhos de Marcos e Mateus. Aqui nessa passagem encontramos a menção da família espiritual e corporal, que estamos ligados pela lei do amor e da caridade. Temos também muito fortemente a ideia da família universal, quando Jesus nos diz, eis aqui minha mãe e meus irmãos, que será compreendida melhor à medida do nosso esclarecimento e evolução espiritual. Jesus deixou trilhado o caminho a ser seguido, e a iniciativa de estarmos com Ele, de segui-lo, é nossa. Esse imenso núcleo familiar ao qual fazemos parte se consolidará em plenitude quando efetivamente seguirmos a Jesus com nossa mente, coração e atos. Veja-se a este respeito a definição da pergunta 774 e 775 de O Livro dos Espíritos. Os liames sociais são necessários para o progresso, e os laços de família resumem os liames sociais. Eis porque eles constituem uma lei natural. Deus quis que os homens assim aprendessem a amar-se como irmãos. O relaxamento dos laços de família seria uma recrudência do egoísmo. No capítulo anterior do livro Os Mensageiros, André conheceu a história de Belarmino Ferreira, doutrinador com a tarefa de doutrinação no campo do espiritismo evangélico. Sua tarefa constataria de trabalho assíduo no Evangelho do Senhor, de modo a doutrinar primeiramente com o exemplo e em seguida com a palavra. O que não aconteceu. Se deixou levar pelo excessivo apego na posição de comando doutrinário e, envaidecido, não conseguiu vencer as tendências viciosas e firmar-se na missão de ensinar. No capítulo de hoje, André terá acesso à história de Monteiro, amigo de Belarmino. Então vamos à palavra de Monteiro. O nosso Monteiro tem grande experiência no assunto, interveio Belarmino. Sim, não me falta. Não escapei igualmente do doloroso desastre.
Experiência não lhe faltava. Qualquer doutrinador que possua mais raciocínios na cabeça que sentimentos no coração, qualquer trabalhador mais entusiasta que sincero, pode desviar-se. Foi o que aconteceu. E Monteiro continua: não preciso esclarecer que também parti de nosso lar no outro tempo em missão de entendimento espiritual. Não ia para estimular fenômenos, mas para colaborar na iluminação de companheiros encarnados e desencarnados. O serviço era imenso. Sob meu controle direto estavam alguns médiuns de efeitos físicos, além de outros consagrados à psicografia e à incorporação. Me distraí completamente quanto à essência moral da doutrina, devido ao fascínio que o intercâmbio com o invisível exercia em mim. Confesso que experimentava certa volúpia na doutrinação aos desencarnados de condição inferior. Para todos eles, tinha longas exortações decoradas na ponta da língua. Aos sofredores, fazia ver que padeciam por culpa própria. Aos embusteiros, recomendava enfaticamente a abstenção da mentira criminosa. Os casos de obsessão, eu enfrentava obsessores cruéis para reduzi-los a zero no campo da argumentação pesada. Somente aqui de volta, a nosso lar, pude verificar a extensão da minha cegueira. Não conseguia perceber que a existência terrestre, por si só, é uma seção permanente. Talhava o espiritismo a meu modo, toda a proteção e garantia para mim, e valiosos conselhos para o próximo. Fora das sessões práticas, minha atividade doutrinária consistia em vastíssimos comentários dos fenômenos observados, duelos palavrosos, narrações de acontecimentos insólitos e crítica rigorosa dos médiuns. De desvio em desvio, a angina encontrou-me absolutamente distraído da realidade essencial. Passei para cá, qual demente necessitado de hospício. Tarde, reconhecia que abusara das sublimes faculdades do verbo. Como ensinar sem exemplo? Como dirigir sem amor? Entidades perigosas e revoltadas aguardavam-me a saída do plano físico. Meu raciocínio pedia socorro divino, mas meu sentimento agarrava-se a objetivos inferiores. Minha cabeça dirigia-se ao céu em súplica, mas o coração colava-se à terra. Nesse estado triste, vi-me rodeado de seres malévolos que me repetiam longas frases de nossas sessões. Com atitude irônica, recomendavam-me serenidade, paciência e perdão às alheias faltas. Perguntavam-me igualmente por que não me desgarrava do mundo estando já desencarnado. Vociferei, roguei, gritei, mas tive de suportar esse tormento por muito tempo. Quando os sentimentos de apego à esfera física se atenuaram, a comiseração de alguns bons amigos me trouxe até aqui. E imagine o irmão, que meu espírito infeliz ainda estava revoltado. Sentia-me descontente. Não havia fomentado as sessões de intercâmbio entre os dois planos? Não me consagrara ao esclarecimento dos desencarnados? Não satisfeito, Monteiro pediu à ministra veneranda uma audiência, o qual foi negada, dada a insensatez da sua solicitação. No entanto,
Por demasia de gentileza, a ministra o visitou em ocasião que reservara a descanso. Em silêncio expressivo, a ministra veneranda deixou que Monteiro se cansasse na exposição longa e inútil. Quando calou, veneranda sorriu e respondeu: Monteiro, meu amigo, a causa da sua derrota não é complexa nem difícil de explicar. Entregou-se você excessivamente ao espiritismo prático, junto dos homens, nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus, nosso mestre. Nesse instante, Monteiro falou comovido. Desde então, minha atitude mudou muitíssimo. Entendeu? Dirigindo-se a André, que respondeu: sim, estou procurando compreender. Capítulo muito elucidativo. O Espiritismo desperta-nos a mudança permanente, a reforma íntima, a corrigenda de nossos delitos, de nossos débitos. O trabalho em favor do próximo ajuda-nos a rever nossos atos, a preparar-nos melhor, estarmos mais aptos para servir. Porque para ajudarmos, precisamos estar bem. E isso convida-nos a um processo contínuo de melhoria, oportuniza-nos a ensinar pelo exemplo e dirigirmos pelo amor. Lembro-me de uma passagem do filme Divaldo, o Mensageiro da Paz, quando se refere à doutrinação em uma sessão mediúnica. Não é a palavra, é a autoridade moral. Não é a altura da voz, é o tamanho do amor. Tudo está interligado. Sem amor, não há solução. Se estivermos empenhados nessa proposta, sigamos a recomendação da ministra veneranda e entreguemo-nos à verdadeira prática do Espiritismo junto a Jesus, nosso Mestre. O Evangelho é nosso roteiro. Não estamos a sós. Confiemos em Deus e façamos a nossa parte. Jesus nos abençoe e até o próximo encontro. Boa tarde a todos. No encontro passado, vimos o pecado por pensamento ensinado por Jesus, a criação das imagens fluídicas pelos pensamentos alimentados, na Gênese por Allan Kardec, e trouxemos do livro Nas Telas do Infinito, de Ivone Pereira, um relato de Dr. Bezerra de Menezes em que uma jovem, Palmira, inconformada com a sua situação familiar de poucos recursos, com a morte do pai, e com a sua mente envenenada pela inveja e despeito de ser preterida por uma sociedade que não lhe perdoava a obscuridade da condição, fantasiava 1000 possibilidades tolas que a arrebatassem da realidade humilde em que vivia. Vimos que a mente humana é um ímã de potencial elevado. Inconsciente desse poder intrínseco da sua natureza psíquica, a natureza humana abusa de tão preciosa dádiva conferida pela criação. E enredada na ganga de aspirações subalternas, apraz-se em acionar aquelas energias ao sabor das paixões deturpadoras a que geralmente se apega. À custa de muito pensar em determinado assunto, de insistentemente desejar a concretização desta ou daquela particularidade entrevista pela imaginação no plano íntimo,
exercendo assim a atração magnética irresistível, não raro a criatura realiza aquilo que levou tempo a modelar no pensamento, porque por si mesma se vai preparando para as possibilidades de consecução. E muito dificilmente tratam-se de ideias nobres, ou melhor, de ideais nobres. Porquanto, geralmente, a mentalidade humana apenas deseja colher o produto ingrato da inferioridade em que se resvala. Então, com esses pontos que recordamos, que vimos no último encontro, vamos retomar a narrativa voltando um pouco. A mãe, que percebia, é claro, a revolta da filha, lhe advertia sobre o perigo da tendência de sonhar quimeras. Bondosamente se esforçava por distraí-la, ora acompanhando-a a passeios que lhes fossem acessíveis, ou permitindo-lhe a frequência a bailes modestos ocorridos no círculo de suas relações, privando para isso os filhinhos menores de um leite mais gostoso, um calçado mais decente, para que a jovem se ataviasse de uma fita caprichosa ou um chale gracioso. Palmirinha, porém, não correspondia aos desvelos de que era alvo, mantinha-se redutível no desacerto das aspirações, mal-humorada, revelando como que ojeriza aos seus, não suportando já as traquinagens dos irmãos, aos quais molestava com irritantes altercações, enquanto menosprezava os conselhos maternos. Para que compreendamos o quanto nos deixamos levar pelo momento, pelo contexto em que vivemos, vamos ver agora o que ditava o comportamento dos jovens abastados. Vimos que a jovem da alta sociedade havia se surpreendido, vimos que o jovem, o Guilherme, vimos que esse jovem da alta sociedade havia se surpreendido desagradavelmente em relação a Palmira. Então compreendeu, muito cômodo, fazer dela a sua amante, pois na época que nos reportamos, um rapaz elegante, aristocrata ou não, dificilmente passava sem conquistas de tal espécie. Era adorno social de que não poderia prescindir, sem ridículo, um jovem de posses abastadas ou um estudante poeta. Paris ditava a moda. Paris era acatada pelo mundo inteiro quanto à decisão dos figurinos, pelo menos o era pelo mundo ocioso, que fazia das futilidades e paixões enganosas dos sentidos questões de apreço. Aliás, a jovem modista, apresentada que fosse nas rodas boêmias, valeria ao vaidoso sedutor trunfo digno de nota, dada a circunstância da excepcional beleza de que era portadora. E esse quadro subsistirá enquanto não compreendermos. Não é verdade? Vimos aqui uma situação vivida nesses tempos, mas tudo continua, Esse quadro, desses modismos que impõem regras de comportamento, subsistirá enquanto não compreendermos o que seja realmente ser livre. Então esse é o ponto. De tudo isso que vimos, até agora chegamos a essa conclusão. Livre de manipulações, de imposições descabidas, mas que nem nos damos conta, por ainda vivermos muitas vezes um mundo de aparências. A essas conclusões é que chegamos, que acabamos nos deixando levar por um determinado comportamento imposto em determinada época, em determinado contexto,
na verdade, porque ainda não entendemos o que é ser livre. Desejamos tanto ser livre, mas não compreendemos, porque continuamos nos deixando manipular, nos deixando levar por imposições para seguirmos comportamentos. É um ponto a se refletir. Mas continuando no texto, não vacilou então Guilherme na torpe resolução e entrou a convidar Palmirinha frequentemente para teatros e festas, tentando para isso oferecer-lhe os respectivos trajes. Dolores, porém, impondo-se energicamente, detinha as expansões da filha rebelde, jamais permitindo que tais convites fossem aceitos. Acabou por romper ligações com o pretendente da filha, o qual deixou de lhes frequentar o domicílio e passou a se esmerar na vigilância para que o romântico incidente fosse totalmente esquecido. Uma noite, cerca das 10 horas, Dolores e a jovem Palmira, que acabava de ver passar as 18 primaveras, dedicavam-se com o máximo zelo a concluir várias peças de costura muito ricas e caprichosas, pertencentes a certa dama da alta sociedade que estava para casar a filha com um brioso adido de determinada embaixada estrangeira. Bordados, rendas, laços, nervuras, volantes em profusão haviam tomado o tempo das duas laboriosas senhoras durante cerca de um mês, impedindo-as de atender às demais freguesas, porquanto a venturosa noiva tinha pressa de suas encomendas. Palmira, malgrado seu, curvara-se sobre o trabalho e agira magnificamente. Os corpinhos, as saias, as batas, os roupões eram joias que mãos de fadas lapidavam, zelosas da finíssima arte doméstica. Por sua vez, Dolores entregara-se ao nobre desempenho, espicaçada também por angustiosa necessidade, pensando em que as peças do enxoval eram de confecção morosa e o parco sortimento da cozinha diminuía assustadoramente sem que outros recursos existissem para renová-lo. Urgiria, pois, apressar o serviço, finalizando antes que as derradeiras migalhas desaparecessem. Não obstante, apesar dos cansativos esforços, o último bocado desaparecera no almoço daquele dia, frugal e insuficiente, sem que as aludidas peças fossem concluídas. Não houvera jantar para a criançada nessa tarde, e por esta razão mãe e filha trabalhavam ainda até aquela hora, aflitas por ultimarem as peças do rico enxoval, pois que da sua conclusão dependeria o almoço do dia seguinte. Ainda na manhã daquele mesmo dia, Palmirinha dirigira-se à residência da ilustre dama, solicitando em nome de sua mãe adiantamento das encomendas, porquanto havia carência de recursos para o término das mesmas. Nascida, porém, na abastança, prestemos muita atenção no comportamento, na atitude que essa senhora terá. Nascida, porém, na abastança, a dita senhora, que por isso mesmo deixara o coração enrijecer à sombra de um orgulho feroz, incomum, incapaz de compreender as agruras do coração alheio, graças ao egoísmo que se tornara o seu característico, despediu-a sem contemplações, por intermédio de uma simples escrava, declarando não ser hábito da casa antecipar pagamento aos serviçais. A moça tornou ao lar, os olhos molhados pelas lágrimas da humilhação e da revolta. Sentiu o coração despedaçar-se, enquanto a angústia inconsolável lhe conturbava a alma,
insuflando-lhe estranho sentimento de rancor aos grandes e poderosos, ao passo que profunda piedade por sua mãe e os infortunados irmãozinhos sugeria-lhe à mente excitada medidas extremas em face da situação. Se Palmira vibrasse ao impulso de sentimentos nobres, resignados, aureolando-se de paciência e dignidade em face da adversidade, certamente que alvitres salvadores lhe teriam brotado no pensamento, orientando-o à base de providências imediatas. Então, esse é um ponto muito importante. Então, se ela tivesse ali impulsos bons, ela se resignaria diante da situação e conseguiria captar bons alvitres, inspirações que ajudariam a reverter aquela situação. Mas, ao contrário, né? Odienta. Deixe-me ver onde eu parei. Então, certamente que alvitres salvadores lhe teriam brotado no pensamento, orientando-o à base de providências imediatas, mas honestas e dignificantes. Então, viriam à sua mente providências honestas e dignificantes, as quais seriam o fruto de sadias inspirações dos amorosos tutelares que dos planos invisíveis acorrem aos apelos sinceros dos sofredores dispostos a serem socorridos. Mas, odienta e rebelde, a pobre moça desorientou-se, asilando sugestões pecaminosas que a envolveram em ondas e vibrações desordenadas e inferiores. Em casa, quando ela chega em casa depois daquela ida a casa da dama, né? Em casa, uma carta do antigo namorado surpreendeu-a. Entregara às ocultas de Dolores uma de suas vizinhas, tão jovem e tão doidivanas quanto ela própria, e por cujo intermédio se correspondia o ardoroso par. Era lacônica e incisiva, pois dizia apenas: hoje ou nunca mais. Espero-te às 10 horas à esquina em meu carro. Se não vieres, adeus para sempre. Profunda palidez invadiu-a. Passara o dia todo em silêncio, não comentara sequer as desagradáveis ocorrências daquela manhã. Dir-se-ia que gênios pervertidos lhe haviam tolhido o dom da fala a fim de mantê-la apreensiva, só entregue às cogitações provocadas pela maldosa missiva. Apenas curvara-se sobre o trabalho febrilmente. Compreendeu que vivia as últimas horas de honradez no santuário do lar materno. Suores gelados lhe aljofravam a fronte pálida e acetinada, umedecendo-lhe também as mãos, assim testificando as violentas emoções que sacudiam seu espírito. E ela pensava: e se ele cumprir com as promessas tantas vezes repetidas aos seus ouvidos durante um ano? E se realmente for um aventureiro, como suspeita minha mãe? Não importa, já não o amava como de início pelo fato de que até aquela data não a ter desposado ainda, por se julgar superior. Também dele saberia vingar-se de qualquer forma. E com esses pensamentos de vingança, pensando em desforrar-se de mulheres como aquela da manhã, ela não dava a menor brecha aos seus mentores invisíveis no sentido de protegê-la. Então, é importante que nós retomemos aqui a ideia. Primeiramente, essa situação dela chegar em casa e encontrar esse ultimato do antigo namorado, né? Vocês vejam que tudo conspirou para que o plano dela se efetivasse. A carta veio exatamente no dia
em que ela estava ali muito machucada e decidida a reverter aquele quadro. Então, isso é muito importante, aquilo que nós vimos, os pensamentos que nós vamos alimentando, nós vamos criando as condições tais para que aquilo aconteça. E, infelizmente, normalmente não são boas coisas, como já foi dito, né? Porque da mesma forma aconteceriam as boas coisas. Mas, infelizmente, dificilmente nós alimentamos com tanto ardor ideais nobres. E outro ponto, essa senhora que não a atendeu, nós vamos ver no próximo encontro que existe uma responsabilidade, ela também terá a sua cota de responsabilidade, né? Porque talvez a jovem modista, bordadeira, talvez ela tivesse se contido, né? Então, sempre fica essa possibilidade, nós vamos explorar melhor essa situação no próximo encontro, mas já podemos colocar claramente aquele aprendizado que nós temos. Não basta fazer o bem, é necessário fazer, não basta, aliás, vamos lá, não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem. Entendamos, todo bem negligenciado é um mal. Essa senhora, ela deixou de praticar um bem, e como teria sido fácil se ela tivesse se permitido ouvir, né? Ela deixou de praticar um bem, ou seja, é um bem negligenciado, isso que nós temos que compreender. O bem negligenciado já é um mal. Então não basta deixar de fazer o mal, é preciso fazer o bem. E as oportunidades perdidas de fazer o bem são grandes males. Então, que fique para nós esse aprendizado, que fique para nós essas reflexões e o quanto nós podemos ser pedras de toque para determinados comportamentos. Não seremos exatamente os responsáveis, porque o responsável é sempre aquele que faz a escolha. Mas quantas vezes nós não somos ali pedras de toque, que desencadeiam situações que já estão por vir. Mas é a nossa atitude ou a nossa não atitude que propicia determinada situação. Então, que esses aprendizados falem alto, que possamos nesses momentos agradecer a Deus, agradecer a Jesus pela oportunidade do aprendizado e todos esses ensinamentos que nos chegam tão ricos, tão ricamente contados, aqui no caso por Dr. Bezerra de Menezes, nos ajude a nos posicionarmos na vida, buscando fazer sempre o melhor que pudermos. Com muita confiança, agradeçamos a Deus. Que fiquemos em paz.